O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, mas uma pesquisa recente aponta que em Sergipe a média de idade está aumentando com maior velocidade. Para entender o que está acontecendo na sociedade sergipana, eu converso com o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, Nilson Santos Menezes. O senhor também é vice-presidente do Conselho Municipal da Terceira Idade, então conhece com certa profundidade o assunto. Agora, isso tem a ver com a baixa fecundidade, essa questão? São dois fatores principais que têm levado ao envelhecimento da população sergipana de forma rápida e intensa. A redução da fecundidade, que tem sido constante, principalmente a partir da década de 70, onde a gente, aqui em Sergipe, tinha uma média de 7,8 filhos por mulher, e hoje temos uma média de 2 filhos por mulher. E o outro fator que também contribui para esse processo é o aumento da expectativa de vida do sergipano, que neste período, na década de 70, era de cerca de 46 anos e hoje beira os 72 anos. Então, os dois processos conjugados, eles levam a um envelhecimento relativo da população. Esse processo de envelhecimento também tem a ver com essa questão socioeconômica? Também. Na verdade, ganhos em termos dos avanços da medicina, que alargam a vida, e, por outro lado, as mudanças em relação ao papel social da mulher também contribuem para a queda da fecundidade. Exemplo da entrada da mulher no mercado de trabalho, o processo de urbanização que transformou o filho de benefício para custo, a própria difusão dos métodos contraceptivos na sociedade e o acesso a eles através de políticas públicas. E, por outro lado, também o adiamento do casamento, que a idade média ao casar da mulher sergipana, que nesse período que a gente analisou da década de 70 para cá, aumentou consideravelmente. Era cerca de 16 anos em 1970, a média que as mulheres casavam, hoje casam com 27 anos, em média. Professor, aqui em Sergipe, onde se concentra o percentual de maior taxa de pessoas idosas? Do ponto de vista relativo, então, de taxa, né, a cidade de Moita Bonita é que tem o maior índice de envelhecimento. É uma das menores cidades do estado. Mas está relacionada à questão do processo migratório. Né? Então, os jovens As pessoas migram. abandonam a cidade porque não tem emprego, Exatamente. Principalmente emprego. Né? E o desequilíbrio socioeconômico e territorial que o Estado apresenta também faz com que, por exemplo, a concentração do PIB na Grande Aracaju atrai muita gente para essa região e principalmente a população jovem. E isso provoca que, então, é um dos motivos que explica o envelhecimento maior na região. Um município que é pobre, a tendência é de ter maior percentual de pessoas idosas. Tendo em conta se houver a migração, né, a imigração. Justamente por causa da imigração. Por conta da imigração. E esse fenômeno, inclusive, a gente tem, na sequência da pesquisa, trabalhado a questão da desruralização. Então, ele tem acontecido também com mais força na zona rural. As pessoas saem da cidade do campo para morar na cidade? Para morar nas cidades, e principalmente nas cidades de acima de 20 mil habitantes. Esse é um processo que tem acontecido nos últimos anos e tem provocado o surgimento, inclusive, de alguns povoados abandonados. Ou com a idade média muito alta. Agora eu pergunto, essas cidades ou as cidades sergipanas estão prontas para receber as pessoas idosas? De maneira geral, não. E vou te dar alguns exemplos que demonstram isso. Né? A questão, por exemplo, da acessibilidade ainda é um problema sério, né? Nas cidades, de modo geral, nas cidades sergipanas. Aqui em Aracaju a gente enfrenta isso tanto com a questão do transporte, como a calçada, como a questão dos prédios públicos e mesmo as habitações que são construídas, de modo geral, as habitações até 4 andares, elas não têm, por exemplo, elevador. Por outro lado, na área de saúde nos hospitais você ainda não tem alas geriátricas, nos hospitais, profissionais em quantidade suficiente para atender essa população idosa, tanto na saúde como na educação e na infraestrutura de modo geral. Então, a gente tem que correr atrás porque esse número tem aumentado consideravelmente. Em 2030 já teremos mais idosos que crianças no estado e isso já vai ser, se não planejarmos antes, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. O senhor disse certo, é preciso planejar, discutir. Isso exige muitos encontros, muitos debates, muitos simpósios, não, para discutir essa temática que interessa a todo mundo. Exatamente. No Conselho Municipal da Terceira Idade, nós discutimos exatamente que políticas públicas indicar, né, para a cidade, Aracaju, e estamos elaborando um material para enviar para a Câmara. Tá bom, muito obrigado pelas informações e uma boa noite. Eu que agradeço.
A seguir, bibliotecas comemoram o mês do folclore na Praça Fausto Cardoso. A gente volta em instantes.